Vocês conseguem ver a minha tela? Deixa eu ver aqui, peraí. Já está perto, já está aparecendo. Show de bola. Agora ficou bom, hein? Bom, então, só para fazer uma contextualização, né, essa minha fala vai ser para o evento do Psicofísico, que é um grupo da psicobiologia, da atividade física, lá da UFRN, em que eu vou estar falando sobre o uso de medidas subjetivas no monitoramento da carga de treino aplicada ao esporte. Obviamente, eu vou enviesar essa minha fala mais para o esporte, né, mas não necessariamente ela é exclusiva para o esporte, tá? Então, muitas das coisas que eu vou tentar abordar aqui também servem para outros contextos, um contexto mais fitness, um contexto de prescrição de atividade, de exercício físico para diferentes populações, tá? Então, na verdade, né, quando a gente vai na literatura e encontra os principais surveys, né, as principais pesquisas relacionadas sobre as ferramentas utilizadas no monitoramento de carga aplicado ao esporte, a gente vê que as medidas subjetivas, né, elas são uma das, se não a principal ferramenta que vem sendo utilizada em diferentes esportes. Tá? E aí, quando a gente vai para o contexto de esportes amador, aí é que essa prevalência, essa frequência da utilização de medidas subjetivas, ela tem um aumento significativo. Tá? Mas, embora ela tenha essa demanda, né, de utilização, a gente precisa contextualizar alguns aspectos importantes para que a gente tenha uma medida, né, confiável, pelo fato de seja uma medida simples, né, mas a gente precisa ter algumas características para que essa medida também seja confiável e de fácil aplicação no dia a dia, tá bom? Quando a gente fala, né, em treinamento, né, a gente pode entender o treinamento como um processo, né, de sistematização de exercício, no caso do treinamento físico, de exercício físico, com um objetivo específico, né, que seria justamente aumentar esse desempenho físico, seja o desempenho técnico, o desempenho tático. Tá? Mas para que a gente alcance esses objetivos, né, a gente precisa entender um processo, um planejamento desse programa de treinamento, que a gente poderia pensar de uma forma sistematizada e hierárquica de processos, né, que possam nos ajudar, nos nortear, nos auxiliar nas tomadas de decisões, para que a gente, né, consiga ter uma maior uma acurácia ou diminuir as chances de erro dentro desse processo de treinamento, né? E um desses modelos teóricos, né, que é proposto pelo professor Franklin Pellizzeri, a gente pode pensar em dividir ele aqui em 3 momentos, tá? O primeiro momento de avaliação, né, que é o primeiro passo, né, o start aí desse planejamento, é a gente prescrever ou identificar o nosso objetivo baseado nos principais determinantes físicos daquela modalidade, daquele esporte, né? Além de entender os determinantes físicos, a gente também precisa entender os determinantes biomecânicos e fisiológicos que estão associados com essa tarefa física. Tá? E aí, dentro de um objetivo central, o que a gente quer com o treinamento, na verdade, é aumentar esse desempenho. Mas aí, antes da gente pensar nessa segunda etapa, que seria de programação, a gente precisa entender aí, né, avaliar essas diferentes características determinantes do esporte. Tá? Nessa segunda etapa, que a gente pensa aí na programação, né, que é justamente o planejamento do programa de treino, é aquilo que a gente vai estar prescrevendo para o nosso atleta, né, ou seja, a seleção do exercício, a organização dentro de uma semana de treinamento ou de um período aí, mensal, né? A gente pode pensar na qualidade, na quantidade desse programa de treino. Então, basicamente, é aquilo que a gente vai estar programando para que o atleta ele venha a realizar dentro da sua rotina de treinamento. Embora a programação tenha um papel fundamental, né, eu costumo pensar que a gente tem muitas ferramentas ou muitas formas de induzir adaptações positivas, né? Mas o que a gente tem que ter em mente é que essas adaptações, o aumento da performance, ela vai estar estritamente relacionada com esses 2 aspectos relacionados ao monitoramento, que seria justamente a carga externa, que é essa programação do treinamento, mas o que vai culminar, né, essas adaptações seria justamente a carga interna em que o atleta ele vai experimentar dentro desse período de
de treinamento, né? E aí existem diferentes características que podem afetar essa carga interna, mas o que a gente precisa ter em mente é que essa relação aqui entre a carga externa e a carga interna, ou seja, a dose do treinamento, é que vai resultar justamente no desfecho final, que seria o aumento da performance, ou quando a gente não consegue prescrever e monitorar de forma adequada essa dose de treinamento, a gente pode gerar aí um efeito de mal adaptação ou estagnação da performance, né? E esse modelo, né, ele funciona, né, de uma forma de retroalimentação em que a gente precisa ter essas informações para que a gente consiga tomar as decisões de um possível ajuste na programação de treinamento, né? Então, um sistema fechado de retroalimentação em que, baseado nas informações que eu tenho da minha rotina de monitoramento, eu consigo ajustar ou gerenciar a minha programação de treinamento, a carga externa que meu atleta está produzindo, para que a gente consiga, né, realizar ou fazer um comparativo com o nosso objetivo do treinamento, estabelecido logo no início do planejamento do treino, e aí, novamente, reavaliar aqueles determinantes que fizeram parte dentro dos nossos objetivos. Tá? E a importância, né? Então, por que a gente precisa monitorar a carga de treinamento, né? O que a gente tem em mente é que o exercício físico, uma fonte de estresse, né? Ele pode resultar em respostas psicobiológicas, né? Alterações psicobiológicas que resultam em dois construtos, né, que coexistem após essa série ou essa sessão de treinamento, que seria, primeiro, a fadiga. Então, eu tenho uma fadiga transiente ou uma fadiga residual que se expressa de forma mais rápida, né? E eu tenho um outro construto que seria justamente o fitness, que é um construto um pouco mais tardio ou mais lento. E no final das contas, esse balanço, né, esse equilíbrio entre o estado de fitness e fadiga é que vai resultar na performance. Tá? Então, se eu tenho uma fadiga acentuada em comparação ao estado de fitness, de prontidão desse meu atleta, muito provavelmente eu tenho uma redução da performance, e à medida que esse estado de fitness ele reduz, né, ou ele vai se dissipando e eu tenho um aumento do fitness, isso vai resultando no aumento da performance, tá? Então, esse cenário agudo, a gente vê essa barra aqui pensando numa sessão de treino, por exemplo, essa resposta aguda, ela é necessária para que meu sistema ele gere adaptações, tá? Então, nós somos um sistema adaptativo e para que a gente gere essas adaptações, a gente precisa ter uma fonte estressora, um determinado estímulo para que a gente consiga se adaptar. Mas esse fenômeno, que esse cenário, ele precisa ser repetido, né? A exposição repetida ou crônica desse estímulo é que vai gerar, de fato, as adaptações a médio e longo prazo. Então, se a gente olha aqui ao lado desse cenário, né, nós temos aqui diferentes blocos de treinamento, diferentes doses de treinamento, né? A gente pode pensar aqui num período de intensificação, em que esse balanço aqui de fadiga, por exemplo, esse fenômeno da fadiga, ela aumenta em função do tempo, ao passo que a condição do fitness, ela é reduzida em função do tempo. E, consequentemente, o que é que eu tenho? Eu tenho uma performance reduzida, e à medida que eu diminuo essa dose de treinamento, eu permito maiores recuperações entre esses estímulos, eu tenho uma redução da fadiga, e, consequentemente, eu tenho um aumento desse estado de fitness, de prontidão desse meu sujeito, levando, então, a médio e longo prazo, um aumento da performance. E aí, o que é importante a gente pensar é que não é um processo de previsão ou um processo aleatório que a gente vai conseguir determinar essa performance. Por isso que a gente precisa ter o monitoramento da carga, né? Como esse meu atleta ele está respondendo a essa carga de treinamento, para que a gente consiga fazer
ajuste nessa dose de treinamento, né? Se a dose está suficiente ou se a dose, por exemplo, precisa ser reduzida e eu permitir maiores recuperações. Porque um ponto importante é que, muitas vezes, aquilo que é prescrito pelo treinador, né, ou aquilo que ele tem como intenção a promover, né, a dose do treinamento, ela não condiz com a resposta que o atleta está respondendo àquela carga de treinamento. Então, a exposição crônica a essa desassociação da carga prescrita pela carga percebida ao atleta pode gerar adaptações que não sejam adaptações indesejáveis ao treinamento, tá? E embora esse modelo pareça fácil, né? Eu só tenho que equilibrar então a fadiga com o fitness e eu consigo melhorar o resultado, tá? O que a gente tem que pensar, né, que esse ciclo aqui de treinamento e recuperação, ele gera, né, diferentes respostas no meu psicobiológicas, né, que torna difícil a gente prever os efeitos, né, dessa aptidão e do estado de fadiga dos treinamentos dos atletas, né? Então, por isso que o planejamento do treinamento, ele precisa, muitas vezes, ser pautado num processo lógico ou no modelo de retroalimentação, para que a gente consiga tomar as decisões e a gente consiga diminuir as chances de errar após os programas de treinamento, né? Então, do ponto central desse planejamento é que a gente primeiro entenda a dose, né, que seria justamente a carga externa e a carga interna. Eu vou dar exemplificações mais lá na frente sobre o que seria a carga externa e interna, tá? E entender principalmente aqui a resposta. Como eu tinha comentado, tem a coexistência da fadiga e do fitness, e se a gente não avalia, se a gente não monitora, eu não sei como esse meu atleta está respondendo a essa dose de treinamento, e se eu não sei em qual situação está, muito provavelmente eu não consigo também ter aqui muita clareza em como vai ser o meu desfecho após o meu programa de treinamento, tá? Então, é um processo de retroalimentação em que eu preciso entender esse cenário para que eu confronte o meu planejamento de treino inicial e aí eu, consequentemente, eu consiga fazer ajustes quando necessário. Então, por exemplo, eu vou precisar prescrever mais recuperação ou eu vou precisar aumentar a dose de treinamento daquele meu atleta, tá? Então, quando a gente pensa no planejamento ótimo, um planejamento eficiente, né, a gente só pode planejar ou conseguir prescrever esse tipo de treinamento ótimo, uma vez que a gente entende esses efeitos quantificáveis em relação à resposta do treinamento, tá? Então, muitas vezes a gente se preocupa com a dose do treinamento, mas a gente se esquece de monitorar e, consequentemente, gerenciar essa dose de treinamento ao longo da sessão de treinamento, tá? Lembrando que não é um processo de previsão ou de um processo aleatório, porque eu posso até acertar, por exemplo, aqui nesse dado, jogar o dado, eu posso até acertar que vai dar o número 12, mas a minha probabilidade e chance de errar esse número 12, ela é muito maior. Então, quando eu utilizo a ferramenta, né, eu monitoro essas respostas do treinamento, a probabilidade de eu acertar ou diminuir as chances de erro, elas são aumentadas, tá? E dentro desse processo das adaptações, né, a gente pode pensar nisso como um contínuo, tá? Um contínuo das adaptações, em que eu tenho duas extremidades, tá? Então, a primeira extremidade aqui à esquerda, ela está relacionada a um estado de subtreinamento, né, em que a dose de treinamento ela não favorece as adaptações fisiológicas, porque, como eu tinha comentado, nós precisamos de um fator estressor que perturbe esse meu sistema para que ele venha gerar possíveis adaptações, tá? Então, na outra extremidade desse contínuo, né, nós temos aqui um cenário de overtraining ou de overreach não funcional, em que ele está associado com más adaptações fisiológicas, né, em decorrência a uma sobrecarga de treinamento prolongada, que pode ser resultante justamente dessa sobrecarga prolongada em conjunto com uma recuperação inadequada ao longo do meu período de treinamento, tá?
E, geralmente, né, esse processo de overtraining, que não é bem claro na literatura, ele está associado, como, por exemplo, a própria desistência, né, situações, síndrome de burnout ou dropout desse atleta. Tá? Então, é um contínuo que a gente precisa ter bastante cuidado em relação a médio e longo prazo. E no meio aqui, né, desse contínuo, nós temos uma zona que a gente pode chamar de zonas de adaptação, ou zona ótima de adaptações para o aumento da performance, em que eu tenho dois possíveis cenários. Né? Um que é denominado de sobrecarga aguda, em que as adaptações fisiológicas elas são positivas e pequenas alterações na performance, né? Então eu tenho um controle suficiente do nível de fadiga que eu induzo desse meu atleta, para que isso gere adaptações positivas. Contudo, talvez não seja ali o estímulo suficiente para gerar adaptações ótimas. E no outro cenário, né, nós temos aqui um cenário de overreach funcional, em que a dose que eu aplico ou prescrevo para esse meu atleta são doses suficientes, né, para que gere adaptações ideais na performance. Então, nesse cenário, muitos treinadores ou pesquisadores sugerem que induzir um overreach não funcional, é uma estratégia interessante, uma estratégia adequada para que eu otimize as respostas às adaptações desses meus atletas. Tem um porém nesse cenário, que se a gente olhar aqui essa linha, né, ela é uma linha bem tênue, né, é uma linha bem frágil em relação a essa mudança do que é overreach funcional para o que é um overreach não funcional ou um overtraining. E outro complicador é que, até o presente momento, nós não temos ferramentas disponíveis na literatura que consiga determinar ou prever um estado de overtraining desses meus atletas. Muitas vezes, quando a gente identifica se esse meu atleta está em overtraining, ele já está em overtraining. E aí, para ele recuperar, são meses de recuperação, e muitas vezes a gente não consegue nem recuperar o desempenho desse atleta, ele acaba desistindo, tá? Então, dentro desse contínuo de treinamento, né, parece que transitar entre uma sobrecarga aguda com um determinado nível de fadiga e esse estado inicial de overreach possa ser um cenário mais adequado e um cenário mais conservador para gerar as adaptações dos atletas. E aí, quando a gente pensa até no modelo de síndrome de adaptação geral, né, que é preconizado, que precisa se induzir esse overreach para que, ao final, depois de um período de polimento ou de taper, eu consiga supercompensar, talvez esse modelo também não esteja bem claro ou seja bem suportado pela literatura, e eu vou tentar mostrar alguns achados que não necessariamente eu preciso induzir overreach para que eu gere adaptações. Lembrando que esse overreaching ele vai ser caracterizado por uma intensificação da carga, concomitantemente uma redução do desempenho do atleta. Então, o desempenho físico, por exemplo, é um indicativo de um possível estado de overreaching, mas que eu consigo recuperar aí em poucos dias, em uma semana eu consigo recuperar o estado desse meu atleta. Tá? Bom, e aí, para a gente pensar nesse sistema de monitoramento, né, o que a gente pode monitorar, nós precisamos entender o que seria a carga externa e o que seria a carga interna. Né? Então, basicamente, a carga externa seria justamente a dose do treinamento, né, aquilo que eu estou prescrevendo, aquilo que o atleta está realizando dentro daquilo que foi prescrito na sessão de treino. Tá? Então, a gente pode pensar que é um input, né, é a entrada daquilo que o meu atleta está fazendo. Então, alguns exemplos, né, em treino de campo, uma das ferramentas bastante utilizadas são os sistemas de GPS, ou os sistemas isoinerciais, ou a análise de vídeo, enfim, outras ferramentas, que quantificam, por exemplo, a velocidade em que o meu atleta percorreu na partida, no treino, quantidade ou a aceleração que ele realizou dentro daquela partida, total de distância percorrida, são alguns exemplos de carga externa, aquilo que eu estou gerando, estou realizando dentro da sessão de treino ou na competição. Alguns outros equipamentos, como, por exemplo, os encoders lineares, acelerômetros, que conseguem quantificar
a velocidade de deslocamento da barra, a potência que eu estou produzindo dentro de uma série de treinamento de força, a própria quilagem total que eu levanto dentro daquela sessão e outras formas da gente quantificar também essa carga externa. Tá? Por outro lado, nós temos o que seria a carga interna, né, que seria justamente o output, é aquilo que o meu sistema ele responde durante a atividade que eu estou realizando, tá? Então são as alterações fisiológicas necessárias para que eu consiga, né, responder a essas demandas que são exigidas dentro do meu programa de treino, da minha sessão de treinamento, né? E dentro da carga interna, a gente pode pensar aí em 3 parâmetros, né? Um deles, que é talvez aí um dos mais utilizados, né? Que seria a frequência cardíaca por meio do impulso de treinamento. O consumo de oxigênio, que aí é muito difícil a gente conseguir quantificar isso no dia a dia na prática, né? Essas situações mais laboratoriais. E uma forma aí mais difundida, né, de simples aplicação e interpretação, seria justamente a percepção subjetiva de esforço, tá? Que é basicamente onde eu vou estar centrando aqui a minha fala em relação à medida da carga interna. Tá? Ao longo dos anos, né, muito se fez também uma confusão ou alguma consideração, né, de que algumas medidas eram consideradas também como carga interna. Tá? Hoje já se tem uma divisão um pouco mais clara sobre o que seria a carga interna e o que seria parâmetros que respondem, né, de forma psicobiológica à carga, à dose de treinamento. Né? Então, muito se pensava, né, que, por exemplo, as medidas bioquímicas, cortisol, CK, eram medidas de carga interna, mas hoje talvez seja mais estabelecido, né, que são medidas que respondem a essa carga interna. É o caso do cortisol, da creatina quinase, a própria variabilidade da frequência cardíaca é uma medida que responde, o salto vertical. Então, são algumas medidas que respondem à carga interna. E por que é importante a gente entender isso? Primeiro que o nosso sistema, né, ele não é um sistema linear, ou seja, ele não vai responder sempre da mesma forma para a mesma carga externa. Seja uma diferença entre indivíduos, ou seja, eu posso prescrever a mesma carga de treino para 2 atletas e eles terem respostas de carga interna completamente diferentes, e isso também resultar em respostas diferentes. Um atleta pode lidar melhor com essa carga de treinamento, enquanto outro atleta pode sofrer mais com essa carga, com essa dose de treinamento. Tá? Da mesma forma que o mesmo sujeito realizando essa carga externa em sessões diferentes, eles também podem responder de forma diferente, já que o nosso organismo é um organismo, é um sistema, né, dinâmico. Então, ele vai estar sempre sofrendo aí influência de fatores externos, e aí eu preciso entender essa relação de carga externa, aquilo que eu estou aplicando para esse meu atleta, como ele está percebendo essa carga interna, mas não necessariamente o sujeito que percebe maior carga interna, ou responde, tem um maior impulso de treinamento, ele vai ter, por exemplo, uma resposta pior. Possa ser que, por diferentes fatores individuais, ele consiga lidar ou responder melhor a essas cargas de treinamento. Então, não tem uma receita de bolo que a gente consiga generalizar. Então, um procedimento bastante individualizado para que a gente consiga aí ter informações e, consequentemente, a gente gerencie e controle a carga de treinamento, a dose de carga de treinamento, né? E dentro das formas de quantificar essa carga interna de treino, principalmente pelos métodos baseados na frequência cardíaca, né, nós temos o treinamento de impulso. Uma das formas seria pela equação do Edwards, tem diferentes equações disponíveis na literatura. Tá? E nessa equação do Edwards, basicamente, ele divide, né, a intensidade do esforço em 5 zonas, baseados em porcentagens da frequência cardíaca máxima, e que leva em consideração o tempo gasto em cada zona
percentual da frequência cardíaca máxima. E aí você atribui, né, dentro dessa equação, diferentes pesos para o tempo, né, passado nessas zonas. Então, essa é uma forma bastante aceita, válida na literatura para se quantificar a carga interna baseada na frequência cardíaca. Porém, a gente tem que levar em consideração que a frequência cardíaca ela tem uma série de limitações para diferentes contextos de treinamento, né? E aliado a isso, né, a gente precisa de ter um equipamento, né, ter essa acessibilidade para que a gente consiga monitorar a carga interna por meio da frequência cardíaca, né? E como eu tinha comentado, né, por exemplo, em sessões de treinamento de força ou sessões de treinamento intervalado ou exercícios com características intermitentes, a frequência cardíaca ela não é um bom critério, um bom parâmetro para determinar essa carga interna de treinamento. E aí, a utilização ou a necessidade de ter outros parâmetros se torna necessário para que consiga entender, né, como é que o atleta está experimentando aquela sessão de treino que foi aplicada. E aí, talvez a forma mais global da gente quantificar essa carga interna seria por meio da percepção subjetiva de esforço, tá? Então, a percepção de esforço, né, ela tem como ponto-chave, né, a interpretação, né, o cérebro como papel fundamental nessa interpretação das informações. Então, se a gente pensar no que seria a percepção, né, ela é a elaboração das experiências fornecidas pelo sistema sensorial, né? Então, o cérebro sendo ponto-chave na interpretação dessas informações. É um processo ativo que detalha e organiza essas informações sensoriais no cérebro para dar um determinado significado. E quando a gente pensa nesse significado do esforço, seria justamente essa percepção do quão difícil e extenuante uma atividade física ela ocorre, né? E essa percepção de esforço, nós temos basicamente dois modelos, né, mais aceitos na literatura sobre como a gente consegue perceber esse nível de esforço no exercício físico, tá? Um desses modelos é o proposto pelo respostas aferentes, né, o feedback aferente, em que o comando central, né, principalmente a área pré-motora e do córtex suplementar, elas enviam informações para aquela musculatura alvo, né, que vai estar trabalhando naquele exercício, e por meio de respostas aferentes, né, da periferia, ele mandaria informações para áreas somatosensoriais do cérebro, que geraria essa sensação ou essa percepção de esforço, né? Então, é uma resposta que vem mais da periferia, de forma aferente, para que chegue nas áreas sensoriais do cérebro e a gente interprete e determine, assim, o nível de esforço, tá? Atualmente, talvez o modelo mais aceito, né, seria o modelo aí proposto pelo Samuel Marcora, que seria da descargas corolárias, em que ele diverge, né, desse modelo de feedback aferente, né? E talvez seja um modelo que tenha mais evidências robustas que justamente contrariem esse papel aferente das musculaturas da periferia para gerar a percepção de esforço. Nesse modelo, o que se preconiza é que o comando central ele determina a percepção de esforço e não as respostas aferentes. Então, aquela musculatura que vai estar sendo trabalhada na minha sessão de treino, por exemplo, eu preciso, né, de um input motor que vem primeiramente das áreas pré-motoras e suplementares para o meu córtex motor, e do córtex motor ele vai para essas musculaturas alvas. A intensificação dessas respostas, à medida que, por exemplo, eu vou aumentando o nível de fadiga, o nível de desconforto, consequentemente,
eu tenho uma redução da relação de excitabilidade e contratilidade da musculatura, faz com que esse comando central mande mais informações para essa musculatura para que ela consiga continuar trabalhando e produzindo força. Tá? E essas respostas que saem do córtex da área premotora suplementar, ela também gera informações para as áreas sensoriais. Então, não necessariamente as informações que chegam da musculatura vão para as áreas sensoriais, mas o input que sai dessas áreas cerebrais, elas se ramificam, né? Elas se dissipam para áreas sensoriais do cérebro, que aí resultariam nessa percepção de esforço. Então, talvez esse seja o modelo aí mais aceito hoje na literatura, que explique como a gente percebe o esforço. E por que isso é importante? É importante para que a gente consiga também entender e ter uma medida mais confiável do que a gente está avaliando. Tá? Então, o primeiro passo é a gente entender que a percepção de esforço, ela difere, ela não é sinônimo de alguns outros construtos, como, por exemplo, fadiga, dor, desconforto e prazer. E por que isso é importante? Alguns autores, como, por exemplo, até o próprio Noble e o Robertson, dentro do conceito, na definição de percepção de esforço, eles inserem termos como fadiga e desconforto no que seria justamente essa percepção de esforço. Tá? O próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele considera fadiga e desconforto como construtos que estão relacionados à percepção de esforço. Tá? Mas, se a gente insere a fadiga e esse desconforto dentro dessa definição, muito provavelmente a gente está avaliando outra coisa além da percepção de esforço. E para isso ficar claro, um exemplo que eu poderia dar é que se eu pedir para você levantar um sujeito de 90 a 100 quilos, muito provavelmente você vai reportar uma alta percepção de esforço, entre 9 e 10 dentro de uma escala de 0 a 10. Mas essa é uma tarefa que, embora você precise de alto nível de esforço, um grande input do comando central, o nível de fadiga dessa atividade ele é muito baixo. Então, eu tenho um nível de esforço muito alto, mas isso é dissociado do nível de fadiga, por exemplo. Tá? Então, entender a definição da percepção de esforço é importante para que a gente consiga entender de fato o que a gente está avaliando e que a gente consiga passar essas informações para os atletas na hora de que eles forem responder. Porque se eu chego dentro de uma sessão com um pouco de dor muscular e eu insiro isso como construto da percepção de esforço, eu já não estou mais avaliando o esforço que eu apliquei ou o quão difícil eu achei que foi aquela sessão de treinamento. Obviamente que esses mecanismos, esses fatores, eles podem ter influência na percepção de esforço, mas eles não são construtos inerentes à percepção de esforço, propriamente dito. E como é que a gente consegue avaliar essa percepção de esforço, né? Então, basicamente, hoje nós temos 3 escalas, né, validadas que a gente consegue avaliar a percepção de esforço dos sujeitos, né? A primeira escala, né, a escala original, que é a escala validada por Borg, de 6 a 20. Então, ela tinha uma ancoragem baseada mais em descritores da frequência cardíaca. Então, eu tenho uma numeração que vai de 6 a 20, aqui do lado, diferentes descritores, nenhum esforço, então eu estou numa situação de repouso e esforço máximo como sendo um teto ou um limite superior desse meu esforço. Tá? Embora seja bastante utilizada, validada e aceita essa escala, ela tem um problema, talvez, de comparar, né, essas respostas entre sujeitos. Tendo em vista que a resposta, né, de esforço ela é uma resposta não linear, é uma resposta exponencial, então qualquer alteração na intensidade possa não refletir da mesma forma entre sujeitos. E aí se pensou, né, justamente nessa escala categórica de 0 a 10. Depois dessa escala, ela sofreu uma adaptação do Foster, né, mas basicamente bastante similar a essa, em que ela favorece, né, ela facilita justamente essa comparação entre os sujeitos. E um ponto importante é que nesse espaço aqui, por exemplo, ela evita, né, um teto, né, de efeito. Então,
Por mais que eu tenha aqui o descritor 10, possa ser que naquela sessão de treino eu experimente um esforço maior do que eu já tinha aquilo ancorado. Lembrando que a percepção de esforço ela é uma medida retrospectiva, né? Então ela funciona à base na memória e experiências prévias em relação ao treinamento. E mais recentemente, né, foi desenvolvida e validada essa escala, a CR100, com o intuito, né, alguns autores eles sugerem que essa escala ela é talvez mais sensível para detectar alterações na percepção de esforço, né? Então, quando eles avaliaram, que aqui nós geralmente o que é que nós temos? Valores fechados, 1, 2, 3, 4, 5, né? Sendo que na escala de 0 a 100, entre 1 e o 2, por exemplo, nós temos o valor 11, o valor 12, o valor 13 e o valor 14. Então, ela possibilita, né, trabalhar com valores que não sejam tão redondos. E aí, os autores, ao validar essa escala, eles identificaram que menos valores, ou menos respostas agrupadas em determinados valores mais absolutos, como 70, 60, 40 e assim por diante. Então, a premissa, né, de que essa escala ela possa ser mais sensível e ela pode ser utilizada de forma equiparável com a CR10. Então, tanto a CR10 ela pode ser comparável com a CR100, quanto a CR100 ela pode ser comparável com a CR10. Tá? Um ponto importante, né, que a gente precisa considerar quando a gente for avaliar e utilizar as escalas de percepção de esforço é que, por mais que bem intencionadas, né, é comum a gente ver muitas escalas com essas características disponíveis na internet. Tá? E aí a gente tem que ter certa cautela quando a gente utiliza essas escalas, porque as escalas validadas elas passaram por sérios critérios de validação, de reprodutibilidade, de confiabilidade da medida dos descritores. Tá? Então, quando a gente modifica essas escalas, a gente tem que ter o cuidado de que qualquer alteração, seja nos termos, seja nos valores na ancoragem, pode alterar a relação funcional daquilo que eu estou avaliando. Tá? Então, para ficar mais claro, né, se a gente comparar os descritores dessa escala aqui, desse exemplo 1, a gente vê que o 6, o 7 e o 8 ele está considerado como muito fácil. E na escala original, por exemplo, o 6 ele é nenhum esforço, né? Ele é uma situação de repouso. Tá? Outro ponto, né, que geralmente essas escalas coloridas elas podem levar também um viés de interpretação dos sujeitos, porque eu posso ter, por exemplo, uma visão de que essa cor vermelha aqui, essa cor mais escura, ela está relacionada a desconforto, a dor, a fadiga, porque a gente, como a gente tinha comentado, não são construtos similares à percepção de esforço propriamente dito. E até quando a gente vai aqui nos descritores, né, em todas as escalas, a gente vê que nas extremidades aqui, tem um termo exaustivo, que não é o termo utilizado nas escalas originais, porque exaustivo está intimamente relacionado com a percepção mais de fadiga, de cansaço, e não com esforço propriamente dito. Tá? E aqui em outras escalas, né, a gente vê também a utilização de faces, né, de rosto, para tentar facilitar o entendimento. Mas, novamente, né, eu posso estar gerando um viés de interpretação. Porque quando eu olho essa cara daqui, eu vejo uma cara muito mais de tristeza, de dor, de fadiga, de cansaço, e não necessariamente isso está relacionado à percepção de esforço. Tá? Então, a gente precisa ter bastante cautela ao utilizar essas escalas, por mais que elas sejam bem intencionadas, mas elas podem estar levando a interpretações equivocadas. Tá? Então, de uma forma geral, né, se essas escalas aqui elas são utilizadas para medir a percepção de esforço, possa ser que, de fato, a gente não esteja avaliando o esforço e qualquer comparação ou tomada de decisão baseada na percepção de carga interna daquele sujeito pode ser comprometida. Tá? Então, a mensagem é, quer avaliar a percepção de esforço, a melhor forma seria utilizar essas escalas da forma em que elas foram validadas. Esse é o estudo, né, do professor Carl Foster, que talvez tenha sido aí o pioneiro a
difundir, né, a utilização ou massificar, né, a utilização da percepção das escalas de percepção subjetiva de esforço para monitorar a carga de treino. Tá? Então, esse estudo do professor de 1998 já é um clássico, né, na área de monitoramento. Ele fez justamente esse processo de validação da escala, utilizando, né, a frequência cardíaca como critério de validação de construto. Tá? Então, aqui, por exemplo, né, foram avaliadas 50 sessões de treinamentos em patinadores de velocidade, e dentro de uma sessão, aqui é um exemplo, né, da quantificação por meio do método da frequência cardíaca do Edwards, do treinamento de impulso, em que uma sessão de 40 minutos, né, eu tenho aqui diferentes zonas de intensidade relativa à frequência cardíaca máxima. Então, se a gente olhar aqui embaixo, está pequeno, mas, por exemplo, na zona 1, eu passei 2 minutos, na zona 2, 6, na zona 3, 17,8, e ao final, pegando esse tempo passado em cada zona, eu tenho um somatório que em unidades arbitrárias vai me dar o impulso de treinamento, que é 126,8. Tá? E dentro da percepção de esforço, né, daquela sessão, por exemplo, os atletas reportaram uma percepção de esforço 7. A gente vai ver um exemplo mais lá na frente, mas o método da percepção subjetiva de esforço da sessão consiste em multiplicar o score da escala pela duração total do treinamento, que seria aqui no caso 7 vezes 40 minutos, 280. E aí, quando ele correlacionou esses valores, né, aqui no gráfico acima, ele viu uma correlação muito forte entre os indicadores de percepção de esforço e do treinamento de impulso pelo método do Edwards. Né? Então, as correlações individuais, elas variavam de 0,75 a 0,90, tá? Mostrando que a percepção de esforço, ela é sim um método que pode ser utilizado para quantificar essa carga interna quando comparado à percepção de esforço. Mas, como a gente ia comentar lá no início, né, esses métodos baseados na frequência cardíaca, não necessariamente eles são eficientes ou são os melhores métodos para quantificar a carga interna em diferentes contextos esportivos, né? E parece que a percepção subjetiva de esforço, ela fornece um indicador mais global em relação à frequência cardíaca. Então, por exemplo, nesse estudo do Wallace, em 2001, com nadadores, foi que eles observaram, né? Eles pegaram a percepção subjetiva de esforço em diferentes sessões de treinamento em nadadores e compararam de acordo com a dificuldade planejada daquela sessão, né? Prescrita. E aí, quando a gente pega aqui as sessões que foram consideradas mais fáceis, nós observamos menores percepções de esforço, menores carga externa da sessão, pelo método da percepção de esforço. Nas sessões moderadas, nós vimos aqui também já um aumento da carga interna, e nas sessões mais difíceis, né, as sessões que foram consideradas mais intensas, se observou aí sim maiores respostas de carga interna pelo método da percepção de esforço, mostrando que ela é sensível a modulações da carga de treinamento. E aí um ponto importante nesse estudo também é que eles compararam a carga de treino prescrita pelo treinador e a percebida pelos atletas, né? Para as cargas moderadas, não tem diferença entre o que o atleta percebe e o que o treinador prescreve. Mas nas extremidades, por exemplo, se observa que tem uma diferença no que o atleta percebe do que o treinador prescreve. Geralmente o atleta percebe sessões mais fáceis como mais difícil. E, por outro lado, sessões mais intensas, mais difíceis, prescritas pelos treinadores, são percebidas de forma mais fácil pelos atletas, né? E isso, a médio e longo prazo, né, pode gerar aí respostas indesejáveis, porque eu posso estar pensando em prescrever treinos mais regenerativos para aquele meu atleta e ele está percebendo isso como mais difícil. Então, eu não estou atingindo o objetivo daquela sessão de treino. Por isso que é importante o monitoramento da carga
percebida pelos atletas. Esse é um estudo também bastante interessante do professor Carl Foster, né, que ele utiliza, né, a escala da percepção subjetiva de esforço para analisar justamente a carga interna em sessões de treinamento de força. E aí, como foi que ele fez essa validação? Né? Ele modulou a intensidade daquela sessão em diferentes exercícios, né? Então, ele trabalhou com 50%, com 70% e com 90% de um RM, e à medida que eu aumentava essa percepção, a intensidade relativa, eu também observava um aumento da percepção subjetiva de esforço, tá? Mostrando, né, que, se, por exemplo, a utilização da frequência cardíaca, ela é um indicador não tão interessante para, por exemplo, sessões de treinamento de força. E a percepção subjetiva de esforço se mostrou aí uma ferramenta mais global e válida para esse tipo de contexto de treinamento, né? E aqui, um estudo também clássico do professor Frank Pellizzeri, né, que foi o primeiro estudo a validar a utilização da percepção subjetiva de esforço no futebol, e que, novamente, ele utilizou o treinamento de impulso do Edwards como critério de validação e correlacionou com a percepção subjetiva de esforço da sessão. E aí, o que foi que ele observou? Ele observou uma correlação moderada entre essas medidas, mostrando aí que a utilização da percepção subjetiva de esforço também pode ser utilizado para monitorar carga interna no futebol. Tá? E essa é uma vantagem muito interessante desse método da percepção de esforço, porque é possível, né, comparar essas respostas com diferentes contextos ou diferentes configurações de treinamento, né? Inclusive, utilizar como somatório, muitos atletas fazem mais de uma sessão de treino por dia, né? E pode fazer, por exemplo, um treino de força pela manhã e um treino técnico-tático com bola, e eu consigo, né, ver o efeito acumulado dessa carga interna por meio do método da percepção subjetiva de esforço. Tá? Além de ser, obviamente, uma ferramenta mais simples de ser utilizada, né, não precisa de equipamentos, apenas de um papel e de uma caneta, e que o atleta ele seja bem treinado, seja bem familiarizado com o método, então, saber a definição da percepção de esforço, que de fato a gente está avaliando, para que a gente consiga ter respostas acuradas e confiáveis em comparação aos outros métodos mais tradicionais e que dependem de tecnologias, por exemplo. Tá? Então, só para a gente exemplificar, né, como é que a gente consegue aplicar isso na prática. Né? Então, o primeiro ponto é que, há alguns anos, né, vem sendo postulado que a percepção de esforço ela tem que ser medida 30 minutos após a sessão de treinamento. Né? Hoje, nós temos evidências mostrando que com 10, 15 minutos após a sessão de treinamento, nós não percebemos diferença, né, entre a resposta da percepção subjetiva de esforço. Isso foi preconizado pelo fato de se acreditar que isso seria influenciado pela atividade final daquela sessão, né? Então, se eu fizesse uma sessão com muito esforço ao final, isso repercutiria na minha resposta da percepção subjetiva de esforço, mas hoje nós temos evidências mostrando que isso não acontece. Inclusive, até uma semana, até 24 horas depois, eu ainda tenho dados acurados em relação à percepção subjetiva de esforço. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente não tem esses 30 minutos para avaliar, seja em algumas sessões de treino, né? Então, imediatamente após, eu não consigo esperar 30 minutos, então eu posso fazer isso numa janela mais curta, ou, por exemplo, em situações de jogo, né? Situações competitivas. Então, imagina, a tua equipe joga, ela perde o jogo, e aí você vai lá perguntar como foi a percepção de esforço daquele atleta. Muito provavelmente, aquele atleta ele não vai te fornecer uma informação confiável, porque ele está estressado, está com a cabeça em outras coisas, e não em te responder da forma mais acurada possível, como foi que ele percebeu aquele jogo. Tá? Então, nós temos aí um range, né, uma amplitude, né, temporal
que pode variar de 10 minutos até, por exemplo, 24 horas. Tá? E hoje, com a tecnologia, fica muito mais fácil, né? Você inserir essa ferramenta por meio de formulários para que o atleta responda, por exemplo, ao chegar em casa e em outros momentos que não seja necessariamente após aquela sessão de treino, tá bom? Mas como é que funciona essa aplicação, né? Primeiro, padronizar, né, e escolher bem a definição do que é percepção de esforço e como vai ser feita essa pergunta, né? Então, geralmente, uma pergunta padrão é o quão difícil foi a sua sessão de treino, tá? E o atleta ele vai responder de acordo com esses scores. Então, por exemplo, utilizando aqui a escala de 0 a 10. Primeiro passo, olhar bem o descritor antes de reportar qualquer valor, para que de fato ele entenda o que é que ele, qual foi aquela percepção que ele teve, e aí ao final ele escolher um score. Então sempre importante, né, fazer essa avaliação de forma individualizada para que não gere também um viés para os outros atletas. Tá? Então nesse caso aqui, digamos que o atleta respondeu 7, essa escala de 0 a 10, e aquele jogo, por exemplo, ele durou 90 minutos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 7, multiplicar por 90 e vai me dar um valor de 630 unidades arbitrárias, né? E aí, pegando essas informações diariamente, eu consigo identificar como está a variação da carga interna que eu planejei, né? Seja de forma individual, seja de forma a analisar a minha equipe, né? Ver qual é o atleta, por exemplo, que está destoando em relação à média daquela equipe, e assim eu consigo, dentro de uma análise contextual, modular e gerenciar essa carga de treinamento. Então, aqui a gente vê um modelo, né, um exemplo, mostrando aqui que eu tenho um dia de jogo. Então, na terça-feira, por exemplo, eu tenho maiores cargas de treinamento, porque eu consigo ter mais tempo para recuperar. No dia seguinte, em virtude dessa maior carga, eu diminuo a carga de treinamento. Novamente, eu tenho um aumento aqui, e nos 2 dias que antecedem a partida, eu tenho uma redução da carga para favorecer justamente a recuperação desses meus atletas, para que eles consigam aí desempenhar bem o campeonato. Tá? Além de utilizar a percepção da carga interna, a carga interna de treinamento, por meio do método da percepção de esforço, nós podemos utilizar também 2 outras métricas interessantes que podem complementar a interpretação e a tomada de decisão dos treinadores, que seria a primeira a monotonia e o strain. A monotonia ela seria justamente, né, a variabilidade, o quanto que varia dentro daquela minha sessão de treino a carga de treinamento. Então, basicamente, se eu tenho cargas que não variam muito naquela minha semana de treinamento, muito provavelmente eu vou ter o quê? Uma alta monotonia. Tá? E qual é o problema de ter uma alta monotonia? Isso pode dizer que eu estou aplicando cargas muito altas que não variam, ou seja, eu não consigo promover recuperação para aqueles meus atletas e, consequentemente, eu vou ter uma alta monotonia. Se eu tenho uma alta monotonia aliado com alto strain, que seria justamente essa tensão de treino, que seria o somatório da carga interna de treinamento vezes a monotonia, eu vou ter um alto strain, uma alta monotonia dentro daquela minha sessão de treino, e isso pode estar associado com adaptações indesejáveis, infecções, predisposição a doenças dentro daquela minha sessão de treino. Contrário, se eu tenho variações, por exemplo, dentro dessa minha semana de treinamento, eu consigo diminuir, né, justamente essa monotonia. Então, tem uma carga alta que varia para uma carga baixa, cargas moderadas que novamente variam aqui. Então, eu consigo ter uma variabilidade nessa minha carga de treino, e, consequentemente, resultam aí numa baixa monotonia, tá? Que seria justamente essa média semanal que eu tenho, fazer a média de treino daqui e dividir pelo desvio padrão, que seria uma medida de variação dessa carga de treino. Tá? Então, geralmente, monotonias acima de 2, de 2,5, são consideradas monotonias altas. Tá? Obviamente, isso depende do contexto. Então, se eu tenho 2 jogos dentro de uma semana, eu posso ter uma monotonia alta, porque eu quero justamente promover uma recuperação. Então, a carga de treino vão ser baixas para melhorar o estado de prontidão na condição de jogo desses meus atletas. E o strain, que seria justamente esse somatório semanal vezes a monotonia.
Então, eu posso até ter aqui, por exemplo, um strain de 4 mil unidades arbitrárias, mas se eu tenho uma baixa monotonia, esse strain aí ele fica dentro do limite daquela seção. Tá? Então, a gente viu como é que a gente consegue quantificar a carga interna desse meu sujeito. Tá? Mas o que a gente precisa também compreender é o impacto que essa carga interna está gerando nesse meu atleta, porque 2 sujeitos podem estar experimentando a mesma carga interna, mas podem responder de forma completamente diferente. Tá? Então, eu posso ter sujeitos que lidam melhor com essa carga de treino, ou sujeitos que sofrem mais com essa carga de treinamento. Né? Então, a gente precisa também entender como ele está respondendo a essas cargas, a essa dose de treinamento. Né? Então, a gente precisa também ter medidas simples, né, de fácil implementação, de fácil interpretação, que indiquem esse estado de fitness e de fadiga desses meus atletas. E aí uma forma, talvez a forma mais simples, né, que a gente tem de monitorar isso seria por meio de instrumentos ou ferramentas psicométricas. Né? E a gente tem, né, diferentes ferramentas disponíveis na literatura, validadas com esse objetivo. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Obviamente, a gente tem muito mais exemplos do que esse. Então, por exemplo, nós temos a escala do POMS e de Brooms, que avalia o estresse, a percepção de estresse dos atletas. O REST-Q, que é uma ferramenta também que avalia diferentes domínios de recuperação e de estresse dos atletas. O DALDA, que avalia também questão de humor dos atletas, de estresse dos atletas, e outras ferramentas como escala de recuperação e percepção de bem-estar. Então, na literatura, a gente vê muito essas ferramentas aqui, o POMS, o REST-Q e o DALDA. Tá? Então, por exemplo, esse é um exemplo aqui da escala do POMS. Tá? Não vou entrar muito no mérito da escala, mas, por exemplo, a escala original ela tem 42 itens que se dividem, né, em diferentes domínios, seja tensão, seja humor, dor, vigor, fadiga, né? Então a gente tem um perfil aí bastante comum, esse perfil de iceberg, né? Então tensão, dor, raiva, geralmente o cenário ideal seria ter baixos valores, um alto valor para vigor e novamente para fadiga aqui, e confusão a gente ter baixos valores. Talvez uma das limitações desses equipamentos de aplicar eles por completo seria justamente o tempo despendido, né, e a possível aderência dos atletas em respondê-los. Tá? Então, o REST-Q, por exemplo, a versão original dele, tem 76 itens. O DALDA também tem acima de 20 itens. Né? Então, imagina responder isso de forma diária, né, ou pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Né? Isso acaba também gerando um efeito de desengajamento nos atletas pelo simples fato de ter que responder isso de forma frequente. Né? Uma das formas que se tem também é avaliar apenas algumas subescalas ou subcategorias dessas escalas para que a gente consiga aumentar a aderência, né, e o engajamento dos atletas a responder esses questionários. Tá? O ponto que a gente tem que saber, como é que a gente sabe que essas medidas elas refletem, né, aquilo que a gente quer identificar, que seja justamente esse balanço de fitness-fadiga. Né? Além da validação desses equipamentos, a gente tem que considerar também a sensibilidade dessas medidas. Tá? E esse é um estudo que justamente avaliou a sensibilidade de algum desses instrumentos. Então, lá no início, eu tinha comentado, né, que alguns autores preconizam que o overreaching funcional, né, ou não funcional, ele é um ponto, né, fundamental para que eu consiga gerar o meu pico de performance após um período de polimento ou de tapering, que seria caracterizado pela redução da carga. Né? E aí esse estudo ele objetivou justamente verificar, será que é necessário ou eu tenho que induzir esse overreaching para que eu consiga gerar adaptações em atletas, né, principalmente aqui em atletas de ciclistas, atletas de características mais cíclicas. Tá? Então, nesse estudo, foi o que eles fizeram. Né? Eles dividiram os atletas em 2 grupos, tá? Um grupo controle
e um grupo que ele chamou de sobrecarga de treinamento, né? Então, o delineamento, né? Ambos os grupos participaram aqui em 3 semanas, com carga de treinamentos habituais, né? E que não foram diferentes entre os grupos. Foi dado um período de polimento ou um período de redução da carga para recuperar os atletas antes do período de intensificação, por exemplo, para esse grupo. Então, a fase 3 do experimento foi que esse grupo controle continuou com a carga habitual de treinamento, enquanto que o grupo de sobrecarga passou por um período de 3 semanas de intensificação. Então, pré e após esse período de intensificação, eles avaliaram o desempenho específico aqui em bicicleta por meio de um teste incremental. Tá? E aí, ao final desse período de intensificação, eles realizaram 4 semanas de polimento. Né? Então, a cada semana eles realizaram esse teste, né? O T1, T2, T3, T4, cada um representando uma semana de polimento, eles realizaram um teste de incremental na bicicleta. E aí, ao final do treinamento, se isso aqui for um estímulo necessário, a ideia é que esses atletas aqui tenham um desempenho superior do que esse grupo ao final desse período desse protocolo de treinamento. Tá? Bom, primeiro ponto, né? Quando se analisou a categoria de fadiga do POMS, né, o que a gente observa? Que no pré-experimento, tá? Porque aqui tem 3 grupos, tá? Isso é importante destacar. Eu tenho um grupo controle, que foi lá o que ficou com o treinamento habitual. Eu tenho um grupo de overreach funcional, que foi aquele grupo que teve decréscimo de desempenho. E eu tenho um grupo aqui que eles chamaram de fadiga aguda, que participaram daquele grupo de intensificação, mas que não tiveram desempenho físico comprometido. Então, eles conseguiram lidar, suportar com aquela carga de treinamento. Tá? Então, lembrando, uma caracterização para que a gente consiga definir isso como overreach é a redução do desempenho. Tá? O que a gente observa? Dentro do período de pré-treino, todos partem aqui de uma condição similar, de baixa fadiga, e após o período de treinamento, após aquele período de intensificação, o grupo que foi caracterizado como overreaching, eles reportaram altos valores de fadiga pelo POMS, de percepção de fadiga. O grupo de fadiga aguda, eles também reportaram aqui valores maiores do que o grupo que apenas continuou com o treinamento tradicional, mas menor do que aquele grupo que teve o overreach, né? E aí, à medida que eu reduzo o volume, né, o taper foi caracterizado pela manutenção da intensidade e redução do volume, o que eu observei foi que os índices de fadiga do POMS, eles voltam próximos ao baseline. Tá? Então, é mostrando que essa é uma ferramenta sensível à modulação da carga de treinamento. Tá? Então, se eu tenho alta carga de treino, eu consigo aí reportar, os atletas conseguem reportar uma percepção de fadiga de forma paralelo ao incremento de carga de treino. Tá? Então, é um treino aqui muito mais intolerante, né, muito mais estressante para os atletas do que manter, né, ou simplesmente controlar o nível de fadiga aguda. Lembrando que a gente precisa, de certa forma, induzir um estresse, um nível de fadiga para esses atletas. Tá? Mas o que a gente quer ver, né, seria justamente essa alteração da performance. Partindo daquele pressuposto de que o overreach ele é determinante, o grupo que sofreu o overreach após o período de taper, ele teria que ter maiores desempenho. Mas não é bem isso que os autores encontraram, tá? Então, o que está aqui marcado de preto é o grupo de overreaching, tá? Então, logo após esse período de intensificação, o que é que eu tenho? Uma redução da performance. E aí, quando eu tenho esse período de polimento, de taper, que o que seria sugerido era que eu ia aumentar o meu desempenho, na verdade, o que é que acontece? Eu simplesmente aumento um pouquinho aqui, em relação ao valor de baseline, e aí eu simplesmente me mantenho, ou tenho aqui uma pequena alteração de desempenho. Mas quando eu comparo, por exemplo, com o grupo controle, que foi aquele grupo que eu não fiz período de intensificação, eu vejo que eu não tenho redução de treinamento após, e já após aquele período eu tenho aqui uma pequena alteração no desempenho,
que após o período de polimento aumenta mais um pouco e se mantém estável ao longo desse período de polimento. Tá? Então, veja que eu não precisei estressar tanto esse meu atleta para que eles conseguissem ter um aumento no desempenho. Agora, aquele grupo que teve intensificação, mas não teve comprometimento do desempenho, ou seja, foi classificado como fadiga aguda, logo após o período de intensificação, eles tiveram maiores ganhos em comparação a todos os grupos, e após o polimento, né, tendo seu pico de performance aqui após 2 semanas de polimento, eles tiveram aí um grande aumento no desempenho específico. Tá? Na terceira semana e na quarta semana já vem uma redução do desempenho, né, isso é em consequência, talvez, ali de um processo de destreinamento, né? Então, a literatura vem mostrando que 1 a 2 semanas de polimento é o período ideal para se atingir um pico de performance, mas a mensagem aqui é, eu não precisei induzir overreaching, eu simplesmente tive aqui uma condição de fadiga aguda controlada e, consequentemente, eu sempre tive aqui aumento da performance ao longo desse meu programa de treinamento, com níveis de fadigas aqui, de certa forma, mais toleráveis do que o grupo que teve overreaching não funcional. Tá? Então, a mensagem é, o overreaching ele pode não ser a estratégia mais efetiva para aumentar o desempenho. Tá? E isso a gente observa também em outros estudos. Tá? Nesse estudo conduzido pelo Aaron Coates, então, um desenho bastante similar, né? Eles dividiram um grupo em intensificação da carga e um grupo controle. Tá? Esse grupo, intensificação da carga, eles tiveram um aumento de quase 300% da carga de treino habitual, em relação ao grupo controle, que ficou fazendo algo próximo aí de 1.500 unidades arbitrárias. Tá? E esse estudo foi conduzido aí com 16 triatletas treinados. Então, eles passaram por esse período de 4 semanas de intensificação e 2 semanas de polimento com a redução exponencial do volume. Tá? Então, a intensidade se mantinha, mas o que era reduzido, né, era o volume da sessão de treino. Quando a gente olha aqui a subescala, né, do REST-Q, então tem escala, né, uma diferença da percepção de recuperação e da percepção de estresse. Né? Quando a gente olha o grupo que teve essa intensificação, um aumento de quase 300% da carga de treino, a gente vê uma redução nesse balanço de recuperação e estresse. Perdão, aqui... E aqui o grupo branco, né, que é o grupo que não fez a intensificação, a gente vê que a recuperação ela, é maior, né, do que o período propriamente dito de estresse, e uma grande diferença aqui, o grupo que fez a intensificação. Tá? Pré-treino eles partem aí de uma forma similar, pós-treino há uma diferença muito grande em relação à percepção de recuperação e estresse, e ao final desse período de polimento, né, essas respostas elas são similares. Tá? Então, eu simplesmente sofro um pouco mais aqui nesse período para que no final eu consiga igualar essas respostas. Mas em relação ao desempenho, né, o que foi que eles encontraram? O desempenho foi analisado por um teste, né, de 3 km contra o relógio, time trial, então eles tinham uma distância de 3 km para percorrer no menor tempo possível, então eles autorregulavam o pacing deles. Tá? E aí, novamente, aqui é o pré-treino, que seria o 0, né? E aqui embaixo eu tenho um grupo que fez esse período de intensificação, que fez o overreaching deliberado. Tá? Então, ao final de 2 semanas, eu já tenho um decréscimo de desempenho. 3 semanas, esse desempenho volta aos valores de baseline. E aqui, ao final do treinamento, eu tenho uma redução de mais de 3,5% no desempenho. E aí eu dou, né, 2 semanas de polimento, e o que acontece com esses atletas? Eles vão lá e super compensam. Então, eles têm um aumento aí, se a gente considerar esse desempenho negativo, de mais de 7%. Mas se a gente comparar com o que foi feito aqui no 0%, as adaptações positivas, né, o que é que a gente observa? Ganhos similares com um grupo que não fez essa intensificação, esse overreaching de forma deliberada. Tá? Então, a gente olhando aqui, já na segunda semana, o que é que eu tenho? Eu tenho um aumento do desempenho, aumento ao final do período de pós-treinamento,
culminando aqui em respostas similares. Então, esse é um treino que eu consigo manter o estado de prontidão desse meu atleta muito mais alto do que nessa condição daqui de baixo, e no final eu tenho adaptações similares, né? Então, esse estudo ele mostra que não há benefício, né, em induzir esse overreach de forma deliberada. Então, se a gente leva em consideração aquele contínuo das adaptações, é muito mais seguro a gente transitar entre o controle da fadiga aguda para o início do overreach do que tentar deliberar esse overreach e a gente não ter o controle efetivo de o que seria um overreach, o que seria próximo aí de um overtraining. Tá? Então, um treino muito mais tolerável, um treino muito mais eficiente que o meu atleta ele consegue suportar. Tá? E aí o ponto lá daqueles estudos também é mostrar que as medidas subjetivas, elas são sensíveis às alterações da carga. Quanto maior a carga de treino, maiores alterações no estado de recuperação e estresse, maiores percepções de fadiga, redução, por exemplo, de bem-estar também, por aí vai. Tá? Essas duas escalas, que eu deixei aqui para o final, a escala de recuperação e a escala de percepção de bem-estar, também são escalas sensíveis, e talvez a vantagem dessas escalas é que elas são instrumentos muito mais rápidos de serem respondidos, né? Então, isso pode favorecer o engajamento, né, a aceitação por parte dos atletas e das comissões técnicas da determinada equipe. Tá? Então, essa escala de recuperação ela é bastante similar à ancoragem lá da escala de Borg, a CR10. Tá? Então, tem os descritores e os valores numéricos. Então, rapidamente, antes das sessões de treino, eu consigo responder essas escalas. E outra ferramenta, né, que funciona aqui numa escala de 1 a 5, numa escala Likert, seria a percepção de bem-estar. Então, essas duas ferramentas, né, a gente vê bastante utilização hoje na literatura. Na prática, também é o que a gente vem mais utilizando, né, justamente por essa fácil implementação e provavelmente maior aderência dos atletas, tá? E a vantagem dessa percepção de bem-estar é que ela considera aí diferentes domínios, né? Então, eu consigo avaliar, por exemplo, a fadiga, qualidade do sono, a dor muscular, nível de estresse e humor, tá? E esses descritores também nos possibilitam, né, comparar aquele indivíduo dentro de um cenário que ele considera normal. Então, por exemplo, aqui no estado de fadiga, se eu tenho aqui um reporte, por exemplo, nível 2, eu estou muito mais cansado que normalmente eu estou. Então, isso aqui já pode ser um indicativo, né, um sinal de alerta sobre as tomadas de decisões em relação ao manejamento ou controle da carga de treinamento. Tá? E aí, o que é que os estudos mostram, né, sobre a utilização dessas duas escalas? Tá? Então, nesse estudo, eles avaliaram duas situações, né, uma situação em que tinha um jogo regular por semana, e outra situação em que eu tinha um calendário congestionado, né, que foi caracterizado aí por 2 jogos em menos de 96 horas. Tá? Então, eu tenho aqui os indicadores, né, os domínios, então aqui do bem-estar, fadiga, sono, dor, estresse e humor. O somatório desses domínios eu consigo determinar um score geral de bem-estar, e aqui a escala de recuperação de 0 a 10. Tá? Então, aqui são os valores de baseline, né? E dentro de um calendário normal, eu tenho aqui, após uma partida, como é que foi essa resposta. Né? Então, para indicadores como, por exemplo, fadiga, sono e dor muscular, se observou uma redução significativa nesses indicadores. Né? O bem-estar geral também teve uma redução, tá? E a qualidade de recuperação, mostrando que esses indicadores dessas escalas eles são sensíveis, sim, a alterações da carga de competição, né, que não necessariamente está relacionado só à carga física, mas existem outros componentes aí que estão associados também a essas alterações psicofisiológicas. Tá? Na situação que tiveram um calendário congestionado, esses dados eles são bem mais claros. Então, tem uma redução novamente nesses indicadores. Tá? Então, por exemplo, eu saio de uma
de um score de 19 e vou para um score de 16 após uma partida. E quando eu realizo o segundo jogo nesse calendário, eu tenho uma redução ainda maior em todos os indicadores dessas escalas. Tá? E são alterações que a gente pode pensar aí de uma forma mais preocupante, que são valores abaixo daquele 3 que a gente consideraria ali como normal. Tá? E aí isso reflete num balanço, né, de fadiga muito maior do que de recuperação, de prontidão desse atleta. Né? Então, provavelmente, esses atletas aqui eles precisam de um período de muito mais recuperação nas próximas sessões de treino. Tá? E o interessante é que essas respostas perceptuais, né, elas foram acompanhadas também de uma redução, por exemplo, na força isométrica dos adutores, de forma similar. Então, teve uma redução significativa após jogo 1, no cenário de jogo único, e essa redução na força isométrica ela teve maior magnitude quando eu fiz jogos congestionados, em calendário congestionado. Tá? E lembrando que a força isométrica dos adutores, né, ela é um indicativo, né, ela é um fator de risco para a segunda maior lesão muscular que ocorre no futebol, que seria justamente nos adutores. Tá? Então, além de ser sensível a essas reduções da carga, né, a gente vê que essas reduções elas são também acompanhadas por uma redução do desempenho neuromuscular. E qual a implicação disso? Né? A gente viu que essas medidas elas são sensíveis à alteração da carga, tem uma redução nesses valores, principalmente relacionados à fadiga, estresse. Tá? E do ponto de vista prático, né, quando eu tenho, por exemplo, alterações nessa percepção de bem-estar, e eu vou para um treino subsequente, eu reporto aquele treino com muito mais esforço do que quando eu treino com uma boa, ou quando eu reporto que eu tenho uma boa percepção de bem-estar. Então, muitas vezes, aquilo que eu prescrevo como treinador, como preparador físico, pode, para mim, ser adequado, mas pelo estado de prontidão desse meu atleta, ele pode reportar aquele treino com muito mais esforço. Tá? E se a gente pensa que as adaptações elas estão bastante relacionadas a essa carga interna do atleta, a gente pode estar dando uma dose muito maior do que ele consegue aguentar para aquele momento. Tá? Quando eu também vou treinar com baixa percepção, né, um cenário com baixa percepção de bem-estar, os atletas eles produzem menores cargas externas, ou seja, em treino de campo com bola, eu realizo muito menos acelerações, eu realizo muito menos ações em alta intensidade, né, ações de sprint. Então, novamente, né, isso pode ser um reflexo de que, para aquela condição de treino, eu não estou em condição de gerar o output necessário para que eu desempenhe aquela sessão de treino. Tá? E, consequentemente, né, isso pode ter a influência direta na maior percepção de esforço, mesmo fazendo menor carga interna. Tá? E aí também a gente pode pensar num trade-off. Né? Quanto maior essa minha percepção de esforço, o atleta tende a controlar o seu comportamento, ou seja, reduzindo aquele output motor para que ele consiga manter aquela mesma percepção de esforço. Tá? E outro ponto aqui fundamental em relação ao bem-estar é que ele também tem relação com as adaptações ao treinamento. Então, atletas que geralmente treinam com baixa bem-estar reportado, eles tendem a ter menor adaptação ao treinamento do que aqueles atletas que reportam o melhor do seu bem-estar. Então, tem uma relação aí forte entre o bem-estar reportado e as adaptações ao treinamento em atletas de futebol. Então, uma ferramenta simples, que a gente consegue de forma rápida, de forma tranquila, interpretar e implementar essas ferramentas e dão informações bastante relevantes na tomada de decisão do planejamento do treinamento, tá? Inclusive com algumas características aí de predição do que vai acontecer em determinada sessão de treino. Mas do ponto de vista prático, né, o que a gente precisa também levar em consideração
é como a gente interpreta esses dados, né? O que é uma alteração significativa do ponto de vista prático, ou informações em que eu consiga passar para a minha comissão técnica e que eles entendam de forma rápida, né? Então, simplesmente mostrar valores, eles não vão entender, eles não vão estar interessados naquela informação. Então, eu preciso cada vez mais facilitar essa comunicação entre o preparador, o fisiologista e a comissão técnica, tá? Então, uma forma da gente trabalhar essas interpretações é por meio de sinalizações de alerta, tá? Então, uma forma muito comum é sinalização, fazendo analogia a semáforo, tá? Então, eu tenho aqui 3 indicadores, né? O bem-estar geral, fadiga e dor muscular. E dentro de um cenário aqui, eu não vou entrar no mérito dessa medida, mas basicamente isso seria uma transformação de SCOR-Z. Tá? Então, a literatura, existem outras formas de se quantificar isso, mas a literatura reporta que para medidas psicométricas de bem-estar, qualquer alteração acima de 1,5, o que seria esse SCOR-Z? São quantos desvios padrões, eles estão diferentes da média do grupo ou da média individual daquele sujeito. Tá? Então, scores eles acima de 1,5, geralmente eles estão associados com aquelas condições que eu apresentei anteriormente. Então, é o atleta que vai produzir menor output, menor carga externa, é aquele atleta que vai reportar maiores cargas internas, tá? Então, a gente pode pensar isso aqui como um cenário de alerta, né? A gente acende aqui a luz vermelha, é um indicativo de preocupação. Entre 0,5 e até 1,5 é um sinal amarelo, que a gente deixa em alerta, a gente está já fica preocupado, mas a gente tem certa margem aqui, e algo acima de 0,5, né? Ou seja, eu estou dentro de uma estabilidade, dentro de um padrão, ou eu estou acima, né? Eu estou positivo daquela variação, significa que eu estou reportando bem meu bem-estar, seria um verde, que é justamente um sinal de pode seguir tranquilamente. Tá? Então, isso é uma forma que a gente pode otimizar a nossa interpretação dos dados e passar essas informações, por exemplo, para as comissões. Tá? E por que, né, se a gente pensar naquele contínuo, por que é interessante a gente estar trabalhando, por exemplo, nessas condições? Tá? Vamos fazer uma analogia com o próprio sinal de trânsito. Né? Então, se eu for dirigir e sair no sinal verde, a chance que eu tenho de sofrer um acidente no trânsito ela é muito menor. Se eu estou caminhando aqui entre um verde e um amarelo, essa probabilidade também é baixa. Agora, a partir do momento que eu tento atravessar a rua, atravessar o semáforo de um amarelo puxando já para um vermelho, então a probabilidade, né, de que eu tenha algum acidente de trânsito, no caso aqui fazendo analogia, ter, por exemplo, um risco de infecção ou um risco de lesão, ela é também muito maior. Então, nessa condição aqui de, por exemplo, treino 8, treino 9, é preocupante. Aí o que é que a gente precisa organizar, né? Diminuir justamente as cargas de treino para favorecer a recuperação desses meus atletas. Aqui é outra forma, né, que a gente pode pensar, novamente utilizando SCOR-Z. A gente pode utilizar outras estratégias, infelizmente a gente não vai estar discutindo sobre isso, mas novamente, SCOR-Z acima de 2, né, aqui está em preto e branco, mas aqui a gente poderia assinalar como vermelho, aqui 2,4 vermelho também, e aquilo que está dentro daquela normalidade que a gente considera, 0,5, 0,4, ficaria como a gente deixaria em verde, deixaria em branco. E aqui, quando a gente bate o olho nessa planilha, a gente já sabe mais ou menos quem são os atletas que estão nos preocupando, que a gente precisa ter um certo cuidado. Tá? A gente pode pensar também nessas escalas, mas com descritores qualitativos, né? Então, um atleta que é reportando que está sempre cansado, né? Sempre fadigado, então isso é preocupante, ele precisa ter uma recuperação para que ele consiga diminuir essa percepção de fadiga, né? Outro atleta aqui reportando baixa sono, baixa qualidade de sono. Então, são situações em que a gente precisa ligar o alerta, uma sinalização de vermelho, por exemplo, para que a gente tente aí, juntamente com outras informações, ajustar essa carga de treinamento. Tá?
Bom, eu quero trazendo um resumo, né, da literatura sobre a utilização das medidas subjetivas, né? Esse é um estudo de revisão bastante interessante do Paul Gaskin, publicado no British Journal of Sports Medicine, né? Que basicamente os autores eles concluem, né, que as medidas subjetivas elas são úteis para o monitoramento dos atletas e os profissionais podem empregá-las com confiança, né, sobre a sua confiabilidade. Então, é uma medida simples e confiável que pode ser utilizada no monitoramento dos atletas. A percepção de bem-estar subjetivo, né, algumas ferramentas lá que a gente abordou, elas geralmente, né, elas pioram com o aumento da agudo e crônico na carga de treinamento e melhoram com a diminuição aguda na carga de treinamento, ou seja, elas são sensíveis a essas modulações, a essas alterações de carga de treino, tá? Isso é um fator importante, porque se elas não são sensíveis, eu não posso, de fato, determinar que meu atleta está respondendo de uma forma positiva ou negativa à carga de treino, tá? Geralmente, né, as subescalas que avaliam o estresse não relacionado ao treinamento, fadiga, recuperação, saúde, bem-estar geral, elas respondem ao treinamento agudo e crônico. Crônico significa que à medida que eu gero adaptações positivas no meu organismo, eu consigo lidar melhor com essas cargas de treinamento, né? Então, aquele nível de estresse que gerava um alto nível de fadiga, eu começo a tolerar melhor aquele nível de fadiga. Isso é importante também para aquelas ferramentas que são bastante longas, né, e que são difíceis de implementar no dia a dia. Então, pode-se utilizar, sim, essas subescalas ao invés do questionário como um todo, tá? E, ao final, né, os autores eles recomendam que os atletas eles relatem a sua percepção de bem-estar regularmente, isso é um ponto-chave, tá? Então, se possível, diariamente, medidas rápidas e fáceis de serem implementadas, para que tenha um cenário geral desses atletas, né? Se a gente pega simplesmente início da semana, final da semana, acontece muita coisa ali que a gente não vai ter controle sobre o estado desse meu atleta, tá? E aí a gente não vai saber onde é que a gente precisaria ali, por exemplo, consertar onde foi que a gente errou na dose, tá? E não só necessariamente utilizar a medida subjetiva, né? Isso tem que ser combinado com outras práticas de monitoramento dos atletas, seja outras ferramentas subjetivas, como ferramentas mais objetivas, tá? Por quê? Porque não existe uma bala mágica, né? Uma bala que vá acertar em todos os sistemas do nosso organismo. Então, diferentes configurações de treino podem gerar, né, adaptações, respostas psicobiológicas diferentes no meu organismo, tá? Então, não existe, né, só uma receita, one size fits all. A gente precisa aí utilizar, né, uma abordagem de multi avaliações de ferramentas, né, de monitoramento que consigam aí capturar o máximo possível desses meus sistemas, né? Então, por exemplo, eu posso utilizar medidas subjetivas, né, validade, percepção de esforço, percepção de bem-estar, recuperação, utilizar, por exemplo, a medida da variabilidade da frequência cardíaca, uma medida simples, né, em 2 minutos a gente consegue estar analisando, e uma medida mais a nível aí periférico, neuromuscular, por exemplo, como um salto vertical, que são medidas rápidas e que nos conseguem fornecer informações imediatas. Porque não adianta eu ter informações, muitas vezes complexas, e elas não vão me fornecer informações para que eu consiga ajustar aquela carga de treinamento antes do meu atleta ele realizar a sessão de treino. Então, por exemplo, se utiliza muito, né, no futebol marcadores como creatina quinase, a concentração de cortisol, mas que são indicadores que não vão me dar resposta de imediato. Então, meu atleta já treinou, e aí só depois eu vou ter, por exemplo, a resposta desses indicadores. Então, muita coisa já aconteceu para que eu pudesse ter feito justamente essa organização, tá? Me aproximando para o final, né, trazendo algumas considerações práticas para que a gente consiga aplicar essas medidas subjetivas de forma mais eficiente, né, dentro da nossa rotina de treino. Então, o primeiro ponto, né, é que essas medidas elas têm sido utilizadas para identificar os atletas com as cargas de treino, tá, principalmente pensando aí no estado de prontidão dos atletas. Desenvolver um sistema de alerta, né, um exemplo, apenas um exemplo, existem outras formas, né, mas, por exemplo, atribuir determinadas cores para alguns parâmetros que já tem na literatura
bem definidos, outros podem partir da própria interesse da comissão técnica, tá? Ponto-chave é o engajamento desse atleta e da comissão como um todo, para que tenha a veracidade e a acurácia dessas informações, né? Então, os atletas e treinadores eles devem ser conscientes sobre o papel que eles vão ter, né, de fornecer dados verdadeiros e acurados. Tá? Então, não adianta responder o instrumento de qualquer forma, porque aí você vai estar tomando decisões erradas na hora de manejar ou de ajustar a carga de treino. Esse processo ele precisa ser longitudinal, né? Então não dá para só fazer um retrato específico único das avaliações, eles precisam ser um processo a longo prazo, para ter um padrão e um conhecimento daquele atleta, e aí que você consiga, em diferentes períodos de treinamento, também fazer os ajustes, né? Então ele deve ser contínuo e consistente para fornecer os dados acurados sobre o histórico do atleta, né? E a partir daí você cria padrões específicos de cada atleta, tá? E aí o ponto-chave, né, que a gente busque evitar a fadiga ao questionário, que é justamente o quê? O desengajamento ou o desinteresse dos atletas, da comissão, de utilizar determinado instrumento, porque ele é muito comprido, ele é muito longo, e a gente fica repetindo ele várias vezes durante a semana, então acaba criando, de certa forma, um desinteresse. Então, utilizar medidas que forneçam as informações que a comissão quer, de forma rápida, de forma simples. Tá? Então, nem sempre ter mais informação é tão relevante quanto você utilizar apenas 1, 2 instrumentos, mas que vão dar justamente as informações necessárias. Então, o ponto de qualquer sistema de monitoramento, né, ter feedback e comunicação. Então, o sistema de alerta serve justamente para facilitar essa interpretação para os atletas. Você chegar e falar para o atleta que ele reduziu 2 scores na escala, ele não vai entender muita coisa, então dizer, isso aqui está preocupante, isso aqui não está, isso aqui precisa melhorar ou não. Então, facilitar, né, cada vez mais, o tempo é escasso na preparação física dos atletas. E para ter esse sistema, né, de monitoramento efetivo, né, justamente essas informações que eu tenho aqui, elas têm que suportar justamente as tomadas de decisões e não simplesmente fornecer informações e dados que eu vou estar acumulando e não influenciar na tomada de decisões para que eu gerencie essas cargas, né, a fim justamente de reduzir a chance de promover desfechos indesejáveis durante a preparação desse meu atleta. Tá? Então, como mensagem para casa, né, o que eu queria trazer para vocês aqui é o uso de medidas subjetivas. Elas são medidas simples, de fácil aplicação, interpretação, são tempo eficiente e podem promover uma aderência também, porque não promove, por exemplo, um determinado esforço físico. Muitas vezes, alguns testes têm essas características. Tá? Então, pensar em ferramentas que possibilitem esses pontos. Então, priorizar sempre o monitoramento frequente, né, se possível diário, em alguns casos, pelo menos 3 a 4 vezes por semana seria aí uma frequência ideal. Tá? Priorizar sempre a interpretação individual, mas isso não quer dizer que eu não possa confrontar com os dados da minha equipe. Tá? Então, se eu tenho um atleta que está recebendo dose de treino a mais e outro a menos, eu posso fazer esses ajustes de forma individual, mas sendo comparando com dados gerais. Mas a modificação ela tem que partir de um princípio aí da individualidade. Tá? E, como eu tinha comentado, né, não tem uma simples receita, uma bala mágica que vai resolver todos os problemas. Né? Então, esse sistema de monitoramento ele tem que ser múltiplo, utilizar diferentes ferramentas, mas, novamente, utilizar um sistema que facilite a aderência dos atletas. Né? Quanto menos equipamentos, avaliações a gente utilize, mas que a gente contemple diferentes construtos, melhor para suportar, né, as tomadas de decisão. Né? A gente tem diferentes ferramentas, né, múltiplas ferramentas, centenas de ferramentas para fazer o monitoramento, mas aí a gente precisa ser assertivo e inteligente nas escolhas das ferramentas que a gente vai estar utilizando para fazer esse monitoramento. Então, no mais, gostaria de agradecer, obrigado aí pela atenção de todos e eu fico aí à disposição para eventuais questionamentos e comentários. Obrigado.